E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, por isso esse título, por isso essa capa, Ideias Idiotas, que deram dinheiro. Certo? Nem sempre dar dinheiro significa que deu certo. Tá? A Axé dá muito dinheiro, ou deu, né? Não sei como é que tá hoje. Mas na Bahia a Axé deu muito dinheiro. Porém, não pode se dizer que é uma ideia boa. Entendeu? Caça-níquel é uma coisa que dá muito dinheiro. Mas é uma ideia boa? Não, é uma porcaria, não é? Caça-níquel. Jogos de azar é uma coisa que dá muito dinheiro. Jogos de azar. Mas é uma boa ideia? Não. É um negócio ruim. Só é bom pro cara que fez ali que tá ganhando por trás. Mas para as pessoas em geral é horrível. Então, existem sempre duas vertentes aí. E o ser humano tem essa capacidade de inventar as coisas. Por exemplo, uma galinha, ela não tem a capacidade de inventar uma asa ou de repente um ventilador para ela colocar um drone para ela colocar nela mesmo e ela poder voar igual um pato. A galinha não tem essa capacidade. O ser humano tem, a gente nem asa tem. E a gente criou um avião que voa, de vez em quando cai. Sim, de vez em quando dá uma errada ali, comete um erro, fura um pneu lá em cima e dá BO. Sim, mas o ser humano tem essa capacidade de se reinventar, de criar coisas que levam ele a outro patamar, a alcançar outras coisas. O espaço, por exemplo. As pessoas hoje vão para o espaço, não é isso? O ser humano chegou à Lua. Uns não acreditam que o ser humano chegou à Lua, né? Acham que foi mentira da NASA, colocou ali foto, coisa e tal. O que para mim é uma grande loucura, é uma grande conspiração. Na verdade, eu acho o contrário. Eu acho que o ser humano já chegou em outros planetas e não contou para ninguém. É mais fácil os Estados Unidos já terem chegado em Marte e não ter contado pra gente que não foi só o robô. É mais fácil terem seres humanos indo para Marte nesse momento, já estando lá, e eles não nos contarem do que eles nos inventarem que eles chegaram lá, entendeu? Até porque se os Estados Unidos inventassem que tinha ido para a Lua, a Rússia ia inventar que tinha criado um campo de concentração lá. É ou não é? A Rússia ia dizer, não, a gente criou um campo de... A China ia dizer, oxe, a gente tá cheio de cristão lá na Rússia, lá na Lua, em campo de concentração. A gente tá com carro elétrico. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala das nossas ideias e para quem que a gente fala, porque as pessoas elas tendem a querer atrapalhar, tá? Elas tendem a querer duvidar. E na maioria das vezes, realmente, a nossa ideia é uma idiotice. Mesmo que seja uma coisa boa no futuro, hoje pode ser uma idiotice, entendeu? Você imagina quem criou o papel higiênico? As pessoas acostumadas a limpar o traseiro ali com pedra, pedra pume, com folha de bananeira, com terra. Passavam uma terrinha ali, ó, depois esfregavam uma pedra, tá ligado? No butico ali, pá, e aí, ó, limpava, saía com o traseiro limpinho. Então, e todo mundo, quando o cara chegou com uma folha de papel e falou, pessoal, o que vocês acham de... Vamos ver como é que foi criado o papel? Eu tenho um vídeo aqui, nós vamos agora analisar esse vídeo. Vamos aproveitar que a gente está falando disso. E vamos analisar aqui como foi criado o papel higiênico. Essa invenção que mudou, a princípio, disseram que era uma grande idiotice. Com certeza, fala, pô, papel higiênico, pô, passar um papel na bunda, pô, você tá maluco? Entendeu? A princípio, com certeza, foi isso que aconteceu. E depois se tornou uma grande ideia. Se tornou uma coisa revolucionária que todo mundo hoje quer comprar. Todo mundo. Quando tem uma crise, quando tem um. Ah, vai ter crise. Venezuela tá Você sem já parou? nada. Tá todo mundo lascado, não tem mais o que comer. E agora? Todo mundo vai atrás da, do papel higiênico no supermercado. É a primeira coisa que as pessoas vão atrás. É ou não é? E papel higiênico é um sucesso. É o que mais vende hoje. Então vamos analisar aqui, nesse vídeo, quem foi que inventou o papel higiênico, como foi inventado, para a gente ter uma noção de que uma ideia, às vezes, pode parecer uma grande loucura. Mas no final todo mundo vai querer colocar na bunda. Não, peraí.
Não, pera aí, pô. Pera aí. Pera aí. No caso do papel, todo mundo vai querer passar na bunda. Enfim, vocês entenderam, né? Vamos lá, vamos ver. Você já parou para pensar quem inventou o papel higiênico? Um item tão comum e Pera aí, indispensável. deixa eu colocar na outra tela aqui. Pra gente poder assistir melhor, tá? Que aí todo mundo consegue ver direito e a gente assiste melhor. Vamos lá. Presente em todas as casas do mundo, mas cuja história é mais longa, curiosa e até um pouco estranha do que parece. Antes de começar essa viagem no tempo, aproveite e se inscreva aqui no canal. Assim você continua conhecendo de onde vieram as invenções que fazem parte do nosso dia a dia. Ó, aproveitando a deixa aí, aproveite e se inscreva aqui no canal também, tá? E me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. É sempre muito bom saber até onde nossas histórias estão chegando. Muito antes do papel higiênico existir, as pessoas já precisavam cuidar da higiene depois de usar o banheiro. Mas o jeito de fazer isso mudava muito de cultura para cultura. E nem sempre era agradável. No Antigo Egito, os registros mostram que as pessoas usavam pedaços de pedra lisa ou cerâmica para se limpar. Já os gregos antigos utilizavam pequenas pedras redondas e até fragmentos de vasos de barro. Os romanos mais engenhosos criaram uma espécie de esponja presa a um cabo de madeira, chamada tersorium. Essas esponjas eram... Caramba, era tipo um cotonete gigante, velho. Os caras passavam um cotonete gigante na bunda, tá vendo aí? E você reclamando da vida hoje. lavadas com vinagre e água salgada e compartilhadas entre várias pessoas nos banheiros públicos. Na Não é possível, velho. Não é possível que os caras faziam... Hoje em dia o pessoal passa o quê? Cigarro, né? Ó, toma aí, fuma aí também. Cigarrinho da verdinha lá, o pessoal também, ó, fuma, toma aí. Naquela época, a galera compartilhava cotonete pra limpar o traseiro. Um cotonete gigante pra passar. Velho, a gente evoluiu. Tem gente que reclama, ó. China antiga há registros do uso de panos e de papéis rústicos para a higiene já no século VI. E é justamente lá, no Oriente, que começa a nascer a ideia do papel higiênico como conhecemos hoje. O papel como material foi inventado pelos chineses por volta do ano 105 d.C., por um homem chamado Kai Lun, um funcionário da corte imperial. Mas só muitos séculos depois, o papel passou a ser usado para fins higiênicos. No século XIV, durante a dinastia Ming, o papel higiênico era produzido especialmente para o imperador e sua família. Os registros indicam Só o imperador podia limpar a bunda. que eram feitas mais de 700 mil folhas por ano. Algumas perfumadas e até dobradas de forma delicada. Mas era um luxo real, inacessível para o povo comum. Enquanto Imagina o cara dobrando o papel para o imperador passar na bunda, ele dobrando com todo cuidado. Isso aqui é pra bundinha do nosso imperador. Faz com muito carinho para ele sentir a macia. Não tem. Não tem como falar de papel higiênico de uma forma que não soe engraçado e bizarro, tá? Não tem. É uma fraqueza humana, é o princípio da comédia, fraqueza humana. isso, na Europa, o papel ainda era raro e caro. E ninguém pensava em usá-lo para esse tipo de coisa. As pessoas usavam o que estivesse à mão. Palha, trapos, Nossa. feno, folhas de O que tivesse à mão, tivesse andando com a namorada ali, ó, já, opa, segurando a mão da... Tivesse segurando a mão da namorada ali, já é você mesmo, querida. E plau. Tivesse com um cachorrinho passeando na rua, plau. Já, ainda mais fosse um poodle, que é esponjoso, já ia logo, meu amigo. Já não tinha muita conversa, é o que tivesse na mão. Quando o assunto é pra limpar merda, tem que ser com o que tiver na mão. plantas e até pedaços de jornal. Foi só no século XIX que o papel higiênico Você chegava na casa de uma pessoa, tinha um jardim gigante e você já falava, cagão, hein? moderno começou a aparecer no Ocidente. Em 1857, um americano chamado Joseph Gayet lançou o primeiro papel higiênico Gordo só moda... Gordo...
A pessoa muito gorda tinha que morar em sítio, cheio de planta, tá ligado? Se o cara fosse gordo, a pessoa gorda ela tinha que morar em. Tinha que morar tipo num sítio, tá ligado? Pra dar conta, velho. Mano, que viagem, viu, velho? A gente evoluiu, galera. O comercial do mundo. Ele o chamava de papel medicinal e o vendia em folhas individuais embebidas com aloe vera. Cada folha vinha até com o nome do inventor impresso. Mas o produto não fez tanto sucesso, porque na época as pessoas ainda achavam constrangedor falar de higiene. Foi só algumas décadas depois, com o avanço da industrialização. Super constrangedor falar de higiene, né? Como assim? Você limpa sua bunda? Que absurdo. Você limpa a bunda, mas isso é constrangedor. Isso é um absurdo. Só o imperador pode limpar a bunda. Que o papel higiênico começou a se popularizar de verdade. Em 1890, a empresa americana Scott Paper Company foi a primeira a vender papel higiênico em rolos, como conhecemos hoje. Curiosamente, no início, eles não colocavam o nome da marca nos rolos, porque achavam que o público teria vergonha de comprar algo tão íntimo. No Brasil, o papel higiênico começou a ser vendido no começo do século XX, importado da Europa e dos Estados Unidos. No início, era considerado um artigo de luxo. Só as famílias mais ricas tinham acesso. A maioria das pessoas usava jornais, revistas antigas e até folhas de bananeira. Com o passar das décadas, a produção nacional cresceu, os preços caíram e o papel higiênico se tornou um item essencial em todos os lares brasileiros. Hoje, ele é fabricado com diferentes texturas, camadas. Meu papel, minha vida era o nome do plano na época, tá ligado? A galera começou a se limpar, começaram a abandonar. Tirando o interior, né? O interior do Brasil. Não, o pessoal continuou se limpando com a mão, com folha de taipa, folha de bananeira. Casco de tartaruga também era muito bom pra você limpar o traseiro, entendeu? Porque ela tem, né, aquelas porosidades, então o pessoal usava muito casco de tartaruga. Por isso que antigamente, pode olhar que o pessoal mais antigo, tudo criava um monte de cágado em casa. E esse nome cágado não é à toa. É cagado, porque eles passavam no bicho e ficava todo cagado, entendeu? E até perfumes, mas a função continua a mesma e indispensável. É curioso pensar que algo tão simples e cotidiano tenha uma história que atravessa milênios, civilizações e até tabus, da esponja dos romanos ao... Não, e vai continuar atravessando, porque todo mundo precisa limpar a bunda, meu amigo. Todo mundo caga, entendeu? Não tem jeito. Então você vai ter... A princípio, você vê que ninguém deu muita fé, né? Pro cara, era tipo um maluquinho, tinha inventado o papel. Saia dando uma folha, o outro maluco lá dando uma folha com a planta junto pra tipo fazer a transição, né? Pô, você usa a planta e a folha ao mesmo tempo. Já vai fazendo a transição de planta para papel. Os chineses inventaram, mesmo assim só o imperador usava, tipo, era uma grande tecnologia, pô. Você sabe o que é o papel higiênico de hoje em dia? É o foguete. O foguete espacial, a nave espacial para Marte é o papel higiênico de antigamente. Hoje é o foguete. Hoje todo mundo acha um absurdo. Pô, não vai chegar a Marte, não vai chegar a outros planetas. Daqui a pouco tá todo mundo morando lá. O papel perfumado dos imperadores chineses e finalmente ao rolo moderno que usamos hoje, essa invenção mostra como o ser humano sempre buscou conforto. É moderno não é não, né? Vamos combinar que papel higiênico não é nada moderno, né? Isso só mostra que há gerações não evoluiu o papel higiênico. Isso é uma falha, é uma dor do ser humano, que todo mundo tem que parar e limpar o traseiro com papel. É um vexame, é uma vergonha. Vamos combinar que é uma vergonha. É uma coisa constrangedora. Mas atravessou gerações, é a forma mais prática, dizem. Ou será que a grande indústria está monopolizando o discurso para poder ficar deixando a gente se limpando com papel higiênico? Será que a grande indústria não está criando a necessidade de você usar papel higiênico? Porque você pode ver que comida tudo evolui. E geralmente todos os alimentos que a gente come, que estão acessíveis, fast food, pizza, não sei o que, tudo faz você cagar mais. E aí eles pegam e ficam vendendo papel e não muda há milênios. Ou seja, a indústria de papel higiênico tá ganhando com isso aí. Tá ganhando com essa merda aí que estão fazendo. Vamos ver.
Mas isso só mostra pra gente que as ideias mais absurdas, consideradas até abjetas, né? E que as pessoas têm até vergonha de falar sobre. Você vê que as pessoas tinham vergonha de falar sobre papel higiênico, velho. Achavam que era um absurdo falar sobre higiene. E, no entanto, se tornou uma grande ideia. E todo mundo hoje quer ter seu papelzinho em casa. Se faltar papel em casa, meu amigo, pode faltar tudo. Água, comida, papel, não tem como. Tem que ter o papelzinho ali para você limpar o seu Roscoff. Não tem jeito. Então, se você tem um sonho, você tem uma ideia que pode ser que achem que seja um absurdo, pode ser que não seja tão absurdo assim. Agora vamos falar de um cara